Olá, esse é o segundo episódio e nós vamos falar sobre narrativas e linguagens do audiovisual, tá? Claro que nós poderíamos se estender muito sobre esse assunto, existem cursos e cursos de cinema sobre isso, que são extensos, mas o que eu vou trazer para você aqui é um pensamento dentro desse campo multiplataforma e o que vai te ajudar a realizar o seu projeto pensando nessa maneira mais expansiva de olhar para o audiovisual e nessa captura você conseguir exatamente construir esse universo multiplataforma. Então vamos lá. Ó, a primeira coisa que você tem que ter na cabeça é o seguinte: essa divisão entre a ficção e o documentário é mais interessante a gente pensar como potência de criação. O Deleuze diz que quando a gente liga uma câmera, a realidade se desfaz. Então essa ideia que o documentário ela representa só, né, uma forma ultra realista de uma certa realidade, ela é falsa. Porque quando a gente liga uma câmera, realmente você tem, né, uma destituição da realidade. Mas a gente pode dizer que o documentário ele é uma asserção do mundo, né? Ele faz perguntas para o mundo, ele faz uma observação sobre o mundo, retirando dessas imagens e compondo com a montagem, né, uma estrutura narrativa que faz você pensar sobre elementos que estão no mundo. Tá? E quando a gente tem uma relação mais ficcional com esse material filmado, o que nós estamos fazendo? Nós estamos interferindo nos sujeitos. Né? Num documentário, você simplesmente abre uma câmera e faz perguntas. Né? Agora, se você quer um personagem, você vai dirigir essa pessoa para um roteiro para que ela mude o seu nome, as suas roupas, o jeito de falar, o que pensa, o que fala. Basicamente, você tem uma interferência maior sobre esse universo, porque você está criando uma história que você mesmo está manipulando as variáveis, o sentido. Já no documentário, quando você abre uma câmera, é como se fosse um dispositivo, tem uma linha de controle, uma linha de fuga, né? Os elementos eles vão vazando, e nem sempre você vai conseguir exatamente o que você quer. E essa é a beleza poética de um documentário, porque você vai ligar as câmeras e você não sabe o que esperar. E às vezes o resultado pode ser o que você espera, e pode ser o que você não espera, e mesmo assim você tem um material e você tem que lidar com isso. Por isso que o documentário também é bem desafiador. Tá? Não que a ficção também não o seja, porque você precisa manipular mais elementos, construir, e evidentemente é uma obra audiovisual mais cara. Mas esse pensamento é importante para pensar multiplataforma, porque quando você, como eu falei na aula passada, você desenha esse mundo, você vai olhar também para entender, depois que esse mundo estiver muito bem construído, o que é que merece esse olhar, vamos dizer, ficcional, e o que é que merece esse olhar, talvez, mais documental. Né? Aonde você vai fazer essa interferência? Como eu dei o exemplo, né, dessa comunidade ribeirinha de pescadores, você poderia ter um personagem que tem uma jornada específica ali, mas também você poderia contar com um depoimento de personagens que estão passando por uma situação específica, como, por exemplo, o rompimento de uma barragem que interfere na atividade deles, como, por exemplo, né, o problema das queimadas e as secas e como a diminuição desses rios pode interferir na atividade desses pescadores. Então, veja, são abordagens diferentes e que podem ser trabalhadas tanto no documentário quanto na ficção. E quando a gente pensa também nas outras plataformas, o sentido é o mesmo. Né? Como é que você estrutura uma história episódica? Será que as coisas têm fôlego? Será que é mais interessante um formato fragmentado que a gente possa subir como episódios no YouTube? Será que para chamar as pessoas para assistir não dá para a gente fazer cortes menores, né, com pequenos depoimentos para chamar para uma estreia do documentário? Então são questões como essa que você vai trabalhar e tudo isso tem a ver com linguagens. E tanto a potência ficcional quanto a potência documentária, elas podem ser trabalhadas em qualquer plataforma. E aí vai depender da sua estrutura, de como você vai olhar e construir, né, esse roteiro. Então, o roteiro ele é um ponto central, né? E por isso que eu vou deixar um exercício abaixo aí para vocês, para que vocês possam fazer, né, esses roteiros, colocar um argumento, pelo menos, né? Uma estrutura mínima que possa indicar para as pessoas que histórias elas vão ver. E procure, por exemplo, enxugar os adjetivos, porque no papel da descrição, né, quando você vai descrever uma cena a ser filmada, por exemplo, principalmente na ficção, é mais interessante que você seja um guia técnico da imagem, né? Você construa a imagem com as palavras. Então não diga que é uma tempestade muito forte, diga que as árvores estão balançando, que as janelas estão tremendo, que a água entra pelo friso, entendeu? Então são coisas como essas que dão uma riqueza para o seu roteiro, tá? E a mesma coisa para os personagens, na construção que você vai fazer desses personagens. Agora, se você vai para a linguagem documental,
é muito importante que você coloque as premissas, que você organize, por exemplo, também as perguntas, né, que você quer fazer para o seu entrevistado a partir da questão central que o documentário vai trazer, né? O que você está procurando lá? O que você procura com cada personagem, né? E deixar também que a forma que ele vai se acostumar com a câmera, ele vai revelar para você coisas ou não. Por isso que às vezes a gente precisa de tempo, acompanhar o dia a dia dessa pessoa, acompanhar suas atividades, deixar que o filme seja contaminado também pelo acaso e pelo tempo, né? Porque é muito importante para o cinema. O cinema nada mais é, como diz o Tarkovsky, esculpir o tempo. Então, quando a gente olha para esse tipo de material, é muito importante ter essa sagacidade e entender que elementos que são interessantes ou que elementos não são interessantes para fazer uma boa obra, tá bom? Aí nós vamos para o episódio 3, onde nós vamos falar de roteiro e planejamento de filmagem, tá bom? Te vejo lá.